Hoje à tarde eu estava vendo um vídeo e eu fiquei muito triste com o vídeo que eu vi ao ver uma cena de um bombardeio na Ucrânia, e o vídeo mostrava as pessoas caídas pelo chão, algumas mortas, outras feridas, e algumas pessoas ajudando, dando água, socorrendo. E a gente olhava para toda aquela cena de guerra, para aquele campo de batalha, e a gente se pergunta, né? Para que isso? No mundo agonizante como o nosso, no mundo onde as pessoas estão dominadas pelo espírito de poder e de um poder tão destrutivo, tão destruidor, em que aquele que detém o poder não está preocupado com o outro, desde que esse outro não o atrapalhe. Tudo bem, se o atrapalhar, ele tira da sua frente. Esse é o mundo que nós vivemos hoje. E isso não tem somente a ver com a Ucrânia, o Brasil, né, e tantos outros lugares, nas escolas, as violências que a gente vê. Então nós olhamos hoje para o mundo, olhamos as notícias, ouvimos as notícias dos jornais, e o que a gente vê é um ato de desamor, tanta falta de humanidade, de amor ao próximo, que nos assusta. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor com que nós amemos uns aos outros. O amor não é um sentimento romântico, o amor é um mandamento. E amar não significa passar por cima de você a qualquer custo, a qualquer preço. Não é usar o poder para oprimir o outro, mas amar tem a ver com aquilo que Jesus fez, de dar a nossa vida pelo outro, de poder abençoar a vida do outro, de poder acrescentar na vida do outro, de viver em paz, não é? Porque nós lemos, e Paulo escrevendo aos Romanos, ele diz que no que depender de nós, nós devemos ter paz uns com os outros. A Bíblia diz que o amor não faz mal ao próximo. O amor, na verdade, é uma dívida impagável que eu tenho com você, que você tem comigo, que nós temos com o nosso próximo. E é disso que o mundo precisa. O mundo precisa de amor. E nós precisamos amar mais. O amor, para nós que somos cristãos, não envolve somente a ajuda no sentido de poder dividir a nossa roupa ou compartilhar a nossa roupa, a nossa mesa, mas também significa orar por essas pessoas, orar pelo mundo, clamar diante de Deus pela vida das pessoas que não conseguem compreender o que é o amor, que estão envenenadas por um poder tão destrutivo, tão destruidor, que não somente se autodestrói, mas destrói o seu próximo. O que é que ganha com uma guerra a não ser esse espírito de destruição, de desgraça, de dor? Quantas famílias são dizimadas, quantos órfãos são gerados? Nós pensamos somente nas pessoas que morrem pelos mísseis, mas e os soldados que vão e não voltam mais? Né? De esposas que ficam sem seus maridos, de filhos que ficam sem seus pais e que vão crescer e que vão receber do Estado uma bandeira porque ele foi herói. Herói do quê? Ele lutou pelo quê? Morreu porque alguém resolveu decidir ou decidiu que o poder pertence a ele? A Bíblia nos diz que o poder pertence a Deus, somente a Deus. E quando nós usamos desse poder para destruir o outro, nós na verdade estamos destruindo a nós mesmos. O mundo está agonizante e nós, como igreja, como servos de Deus, nós vamos orar muito pelas pessoas. Nós vamos clamar para que esse mundo tenha mais compaixão pelo outro, mais amor um pelo outro. Nós vamos tratar o próximo com mais amor, com mais tolerância com o outro. Nós vamos jogar as armas
e pegar a arma do amor, da bondade, da misericórdia, da compaixão, não é? Do servir ao próximo, a arma que pode gerar vida e não armas que geram morte. Nós precisamos aprender a nos contentar, querido, com aquilo que dá para viver. Não deixar o outro miserável para nós enriquecermos. Não empobrecer o outro lado para nós ganharmos mais. Não fazer o outro perder para que nós ganhemos. E quando eu falo o outro perder, tem a ver com a vida, com a família, tem a ver com tantas coisas ruins. Na Ucrânia, a gente não sabe qual é a razão de dois poderosos brigarem, se degladiarem e matarem inocentes num campo de batalha e civis morrerem porque duas pessoas resolveram que um pode mais do que o outro, sei lá eu a razão e o porquê, porque uma guerra ela é tão estúpida que não tem explicação, ela é tão imbecil que não tem explicação, não é? Então nós precisamos, no Brasil, lutar e amar para que nós nunca entremos em uma guerra de armas, se bem que nós já estamos numa guerra. Há tanta violência, há tanta intolerância com o outro e nós precisamos, como filhos de Deus, orar, clamar, suplicar, chorar aos pés do Senhor para que Ele tenha misericórdia e compaixão da nossa nação e do mundo e salve para o seu reino eterno o maior número de pessoas. Meu querido e minha querida, há uma dívida que você não deve pagar nunca, mas deve todos os dias procurar dar ou entregar a essa pessoa. A Bíblia diz, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis um ao outro. Essa dívida, até que Jesus volte, é impagável. E diz mais, o amor não faz mal ao próximo. Então, se você, em nome do amor, faz mal a alguém, não é amor. É qualquer coisa menos amor. Pense nisso. Quero orar por você. Pai querido e eterno, o Senhor um dia nos amou e continua nos amando de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que nós não viéssemos a perecer, mas tivéssemos vida e a vida eterna. Jesus deu a sua vida por nós, para que nós possamos viver em paz, ter a vida abundante que vem do Senhor. E o Senhor tem nos agraciado com isso. Mas o mundo jaz na mão do maligno. O mundo está cheio de violência. O espírito de morte tem atuado e o poder tem destruído, papai amado, não somente culpados, mas inocentes, muito mais inocentes que culpados. Pai, põe tua mão santa, põe tua mão de graça. Ajude-nos como igreja do Senhor a amar mais. Ajude-nos como igreja do Senhor a orar mais, a suplicar mais para que haja paz, para que haja, ó Deus amado, comunhão entre os homens, para que as pessoas vivam bem, para que as pessoas não se degladiem, não se matem, não se autodestruam e nem se destruam um ao outro, Senhor. Estabelece a tua paz, papai. Estabelece, Senhor, a paz do Senhor, que excede todo entendimento. E que nós, como igreja, possamos amar, amar, amar e amar, porque o amor não faz mal ao próximo. E a ninguém devemos dever coisa alguma a não ser o amor. Então, que essa dívida seja impagável até que Jesus volte. Nós pedimos, derrame do teu amor no coração da tua igreja, para que a tua igreja ame como o Senhor quer que nós amemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uma boa semana.